Boa noite! Estamos aqui para mais uma live muito especial. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Larissa Távora, sou enfermeira, sou consultora internacional em lactação e hoje eu vou receber uma amiga muito querida, muito maravilhosa para estar aqui comigo, dividindo a nossa experiência, o nosso olhar enquanto consultora em lactação, que também é uma IBCLC, que é minha amiga, minha parceira de trabalho e da vida também. Eu acho que eu já vi ela entrar. Antes dela entrar, eu vou botar aqui o tema, né? Escrever para vocês sobre o nosso tema de hoje. Sejam todos... a maioria sempre que entra aqui são meninas, né? Então eu vou falar todas muito bem-vindas. E vamos lá, só um pouquinho. Ó, já tá aí, muito maravilhosa, Camila Zibete. Deixa eu só escrever aqui. Consultora. É bom que vai dando o tempo de mais pessoas entrarem. E enquanto eu escrevo aqui, vai mandando aí o balãozinho, o aviãozinho pra todo mundo, convida. Traz aí mais gente pra gente falar sobre esse assunto tão importante. Tô escrevendo. Grande, gente. Grande o tema. Na alteração dos freios orais. Vambora. Prontinho. Primeiro, antes de aceitar aqui o convite da Camila, eu quero saber quem já se inscreveu no workshop. Estão sabendo, né? Do workshop, o mapa dos freios orais, que vai acontecer sábado agora, às 9 horas da manhã. Que é algo, gente, que a gente vai trazer um conteúdo muito maravilhoso. Vamos trazer caso para discutir com vocês e vai ser incrível. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá? Vem com a gente, que a gente vai trocar muito, vai ser maravilhoso. Isso aí, muito bem, fico feliz. O olho azul que vai entrar aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, né? O que eu faço? Porque dividir a tela com essa mulher aqui vai ser difícil pra mim, né? Oi, amiga! Olha, gente. Tem essa loura, ainda cortou o cabelo hoje, que tá muito maravilhosa. Eu não aguento, gente. Eu falei, vou até melhorar um pouquinho a minha cara, né? Fiz as unhas pra ver se dava um up, né? Muito exagerada, é maravilhosa. Ai, gente. Amiga, já me apresentei, já falei um pouquinho de você, mas claro que eu preciso que você se apresente. Essa super profissional, que é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Ó, já tem gente da Liga aí, olha que lindo, gente. Saudades da Liga. Ah, gente, a gente ama essa Liga, né? Eu e a Camila, nós somos da Liga também, né? Aleitamento Brasil. Já vi que a Lud tá por aí também. É um prazer que a Lud também faz parte desse time com a gente. E eu vou deixar a Camila se apresentar, contar um pouquinho quem é essa loura maravilhosa que está aqui comigo. Já começa me dando moral, assim, né? Porque eu já começo e já entro com tudo. Ô, amiga, primeiro te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Falando contigo, falando um pouquinho da minha experiência. Depois a gente vai conversar bastante, que a gente nem gosta de falar quase, né? Tá tudo bem. Né? Então tá, boa noite, meninas. Eu sou a Camila Zibete. Eu sou enfermeira de formação, especialista em ginecologia e obstetrícia e consultora internacional em lactação, certificada pelo IBCLC. Eu moro aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, bem longe da Lari, né? Mas estamos unidas aí através da amamentação e da Liga Aleitamento Brasil, né? E é isso aí, espero que eu possa agregar aqui esta noite e fazer uma troca bem válida, bem rica. Ai, não tenho dúvida, né? A Camila, ela
Eu tive o prazer, né? Eu tenho uma honra de receber essas meninas muito maravilhosas, são minhas amigas, minhas parceiras da Liga, né? De trabalho, né? E de estudo em temas aí da amamentação, e claro que a alteração dos freios faz parte desse nosso universo. E tive o prazer, né? A Lúdia, que está aqui, fez a primeira turma do DFO, junto com a Camila também. Hoje a gente tem a Ju, a Camila Faria, então, assim, todo mundo estudando sobre esse assunto, sobre a alteração dos freios orais, o quanto é importante nós, enquanto consultoras, ter o olhar para isso, né? E o quanto isso nos diferencia e o quanto isso também muda a nossa assistência, que é o papo que a gente vai ter aqui hoje. E aí, eu quero saber quem aqui, quem está assistindo a live, que atua como consultora, que é consultora, bota aí uma mãozinha. Se você trabalha com amamentação, conta pra gente aqui, pra gente ver mais ou menos quem está entrando. Ou se, eu não sou consultora, mas indiretamente eu tô aqui também trabalhando com amamentação, né? Em equipe ou não, você está buscando a sua equipe aí, a sua metade da laranja. Eu quero destacar que a Camila, ela é parceira da Daisy, que fez a live com a Irma essa semana. Eu não sei se vocês que estão aqui viram essa live, que foi incrível, sobre a atuação da odontopediatra da Salvo, né? Então tá lá no feed, para quem quiser dar uma olhada. E aí, propositalmente, eu quis trazer a Camila, porque é a parceira da Daisy. Claro que elas formaram uma linda equipe lá no Sul, e a gente tem, assim, uma alegria, né, de ver essa equipe trabalhando, tendo resultado. E eu trouxe a Camila para contar um pouquinho também dessa história, né? E sobre como elas estão atuando lá, como que é essa equipe lá. E a gente fala tanto de equipe aqui nos freios, porque de fato é o que a gente acredita que faz a diferença. Desde uma suposição de uma alteração até o diagnóstico, tratamento, enfim, né? Tudo que vem aí dentro da alteração do freio oral, tá? Eu quero falar sobre a importância, primeiro, na nossa importância enquanto consultora nessas alterações, e o quanto nós somos pecinha chave fundamental. Eu digo, cá, que não dá para a gente pensar ou decidir, principalmente em casos de freios duvidosos, alguma conduta sem que essa dupla passe por uma avaliação da consultora, né, de lactação, para que a gente tenha um pensamento crítico ali em cima daquela mamada, daquele encaixe, daquela dupla, para montar esse quebra-cabeça, né? Então, a gente é muito importante para esse diagnóstico diferencial, e eu queria que você trouxesse um pouquinho no teu olhar também dessa importância, como você se vê nesse universo, né? O que mudou para você quando você começou a entender sobre essas alterações. Então, Mari, a minha percepção é muito que o papel da consultora, quando eu vou explicar até, eu falo assim, uma comparação com a atenção básica, o ESF, né? A porta de entrada do sistema, né? Porque não raramente nós somos, as consultoras, o primeiro profissional que aquela dupla tá, né, chegando, né? E a gente precisa ter uma leitura para o todo, né? O todo, a gente precisa entender de todas as partes, né? Para que a gente possa, a partir, né, da anamnese, da avaliação, saber o que de fato está pegando ali, quais peças do quebra-cabeça não estão, né, se encaixando bem, e para onde que eu vou, né? Como eu vou conduzir, né? E também para onde que eu vou encaminhar essa dupla por primeiro, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pensa em papel da consultora é pensar como esse primeiro olhar, esse primeiro profissional, que vai fazer aquela primeira peneira ali no cenário, né? Vai limpar esse caso num primeiro momento. Não precisa ser assim, né? Muitas vezes acaba passando por outros profissionais antes da consultora, né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente mais vê é nós sendo, né, as primeiras pessoas a estar fazendo essa avaliação, né? Essa triagem, vamos dizer assim. E quando passa por outros profissionais, como tu bem falou, muito bem colocado, né? Não tem como a gente não ter um olhar para a lactação, para a mamada, para a eficiência dessa mamada, para as questões maternas, né? As questões de produção láctea, as questões
do bebê, que faz parte do nosso escopo profissional, né? Estar avaliando o bebê como um todo, não só a boca, não só a cavidade oral, né, interna, mas externo, o corpinho, né? Tudo isso faz parte, os reflexos desse bebê, né? O comportamento desse bebê na mamada, né? Então a gente tem um olhar muito amplo, né, para tudo, né, e tudo que pode estar desajustado, a gente vai estar pontuando ali dentro da consultoria. E nos casos duvidosos, né, Lari, um papel que eu vejo muito, assim, legal e importante, porque não são diagnósticos fáceis, né? Não são momentos em que muitas vezes as equipes se juntam, né, para pensar juntos, para ver, né, prós e contras, o momento de uma intervenção, né, o que precisa primeiro, o que precisa depois, né, e a gente podendo contribuir com a equipe ali, né, falando o quanto essa mamada está efetiva ou não, né, várias coisas com relação à mamada, à mãe, ao bebê, né, a gente vai estar trazendo aí peças muito importantes para, né, trazer as alternativas para a família e para que elas façam a escolha informada, né, munidas de mais informações e peças possíveis, né? Então, eu acho que é nesse sentido. E... Deixa eu falar. Aqui estão dizendo que o nosso áudio, né, quando as duas estão com o microfone aberto, todas as lives estão acontecendo isso. Aí quando uma falar, a outra fecha o microfone, só pra gente, né? Eu fechei aqui quando tu tava falando, aí ficou melhor. Mas eu penso que é exatamente isso, né? Quando essa dupla está ali, né, na amamentação, claro que a gente sabe que ainda há diagnósticos só quando a criança começa a falar, né? Enfim, crianças maiores. Mas o que a gente sempre preza é por esse olhar ali enquanto na amamentação. É claro que a alteração dos freios ela só não impacta somente na amamentação, a gente sabe que é por toda uma vida, né? Tem várias questões envolvidas, mas no nosso olhar, né, aqui que chega naquela casa, que somos as primeiras, muitas vezes, que a queixa é na amamentação, né? Ou é dor, ou são mamadas muito longas, ou mamadas muito curtas, né? Ou, enfim, fissuras. É aquele momento que não está sendo legal, que aquele encaixe não está acontecendo. Somos nós que chegamos ali, né? E precisamos, de fato, como a Camila falou, olhar para esse bebê não só para... nossa, tô com a boca aberta. Olha, não tá, a mamada tá legal. Mas o que é uma mamada legal, né? O que eu preciso observar para que eu possa trazer com segurança para aquela família o que eu tô vendo de alteração, né, também. Então, o olhar da consultora é muito importante. Eu falo que a gente não faz diagnóstico, né? O diagnóstico não é nosso. Apesar de sabermos fazer, sabermos preencher um teste da linguinha, saber quando está alterado ou não, ou pelo menos devemos saber, né? A gente vê que a consultora ela precisa avaliar a cavidade oral. Isso faz parte do nosso trabalho, né? Nós duas que somos IBCL6, né? Que somos certificadas internacionalmente pelo IBLCE, a gente, quando estuda, né, para essa prova principalmente, a gente vê o tanto que a consultora tem importância no todo, né? Porque a gente está ali dentro daquela casa, primeiramente dentro daquele ambiente e fazendo toda uma avaliação da boca, do corpo, da mamada, ouvindo aquela mãe, acolhendo, né? Como a Cami falou, limpando o caso, fazendo manejos, ajustes, até para que a gente possa pensar, né? Nossa, até qual ponto isso aqui era manejo, né? Era técnica, até que ponto essa técnica não está agregando com essa dupla e mesmo assim as queixas continuam, né? A dor continua e isso é fundamental, né? Eu falo que aquela consultora que acredito que você já esteve nesse lugar como eu também, amiga, de falar assim, gente, mas eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu já ajustei. E assim, e aquela mãe continuando com aquele, você fala, meu Deus, né? Antes da gente entender
né? Antes da gente ter segurança no que hoje a gente tem segurança, que é uma longa estrada de estudo, de avaliação, de discussão, de troca com profissionais, né? Que é o que muita gente gosta de trazer no nosso curso no DFO, que é essa troca, né? Essa construção do saber juntos e o olhar junto, o treinar o olhar, e isso para mim foi como eu aprendi, que fez muita diferença no meu olhar e na minha segurança na avaliação, porque se eu não tiver segurança no que eu estou vendo, como que eu vou falar para a família buscar algum outro profissional? Se nem eu sei o que eu estou vendo direito e eu já não sei nem mais o que fazer. Fala um pouquinho sobre isso. É exatamente isso, né, Lari? Tudo começa, né, no quão segura você está, né? E como que você vai estar conduzindo, né, aquilo que você está vendo, passando para aquela família, né? Então, assim, quando eu, né, antes de fazer o curso do DFO, a gente já tinha um pouco de conhecimento, né? Tínhamos estudado, tinha feito alguns, né, outros cursos que abordavam, né, o tema, mas faltava aquele, não, agora eu consigo bancar isso, né, para aquela família que está ali, de um tema que é tão treta, né? Principalmente nesses casos duvidosos. E aí, o que o curso traz muito é você sair com essa firmeza daquilo que você sabe que você está falando, né? Exatamente o que é, né? Como tu falou, nós consultoras não vamos fazer o diagnóstico, mas a gente vai estar apontando ali para aquela família, olha, tá vendo esse movimento que ele está fazendo desse jeito? Então, isso é um movimento que está disfuncional, né? Que está ocorrendo de uma maneira não tão fluida, não tão adequada, né? Tá vendo isso? Não era esperado a gente ter isso. Isso pode ser um sinal de alerta, né? E aí, também, né, Lari, o curso ele nos ajuda a trazer essa linha de estruturação para o nosso processo de trabalho na consultoria, né? Porque eu me pegava muito assim, cara, o que tá pegando aqui e por onde que eu começo? Eu sabia ali que tinha uma anatomia alterada, né, de freio. Já tinha avaliado o bebê, via que tinha uma questão, às vezes, de, né, uma função que me parecia que estava alterada, mas eu não tinha visto o bebê na mama ainda. E aí, quando eu via na mama, eu pensava, cara, tá, mas peraí, o que eu faço primeiro? Porque esses bebês, geralmente, são bebês que vêm para nós, né? Com uma mamada com muita compensação, né? Com uma mãe exausta emocionalmente, muitas vezes com uma produção de leite impactada, com um bebê com várias questões, né? Tipo tensão, ou gases, ou refluxo. Então, tem muita coisa. E aí, principalmente depois que eu, aqui em Passo Fundo, né, na minha cidade, me certifiquei, né? A gente começa a atender casos cada vez mais complexos, né? Não vem mais, eu não sei qual que foi o último caso que eu peguei, que era só um manejo, sabe? Não lembro, faz anos e anos e anos. Sempre tem muita coisa. A gente geralmente é aquela profissional que a família vai dizer, eu já passei por fulano, por ciclano, tu é minha última alternativa. Como eu escuto isso, né? E aí eu precisava de algo que me trouxesse um raciocínio clínico para mim pensar o que eu fazia primeiro, por onde eu começava, né? Onde que eu encaminhava primeiro, o que eu mexia. Então, ele me deu esse olhar, assim, para me trazer essa nova postura para o meu atendimento, sabe? E aí, a partir disso, e eu e a Daisy, que é odontopediatra aqui, né, que trabalha comigo, a gente fez o primeiro curso juntas, né? E a Daisy é uma profissional incansável aí, né, em ajudar Teve uma história de amamentação muito significativa e ela é uma, assim, uma protetora, né, da amamentação. E ela também, né, estudou muito e quis buscar cada vez mais, estava lá nos encontros, questionava, via casos, mandava casos, né? E o que aconteceu? A gente foi crescendo juntas com o curso, né? Porque a gente fez o curso teórico, mas a gente continuou envolvida nos encontros e aí a gente levava os nossos casos, aí a gente via outras colegas que traziam casos muito semelhantes, né? Então, tinha essa tribo, né, para te fortalecer e para na hora que você foi aplicar aquilo que você aprendeu, você ter alguém que estava de mãos dadas contigo no processo. Foi assim que começou a nossa trajetória aqui da nossa equipe Inter também, né, referenciada de vocês aí com muito orgulho.
E aí a gente foi achando parceiras. Eu incomodei muito a minha osteopata, que era de adulto. Tu tem que atender criança, tu tem que atender criança. As crianças precisam muito. Vai lá. E aí ela começou a se abrir, começou a fazer cursos, fez o DFO também. E assim a gente foi indo, né? E estruturando. Recentemente com a fono, né? Com a pediatra também. E a gente vê o quanto é maravilhoso, né? Não só a gente trabalhar na nossa equipe, né? Porque o curso, né? E vocês aí né? Nos ajudam muito a formar esse grupo, né? Porque também não é para qualquer um, né? Tu tem que gostar e querer estudar muito e querer pensar clinicamente e em equipe, né? Quantas vezes a gente se reúne, o que vamos fazer aqui, gente? Né? O que vamos fazer agora? Estagnou, né? E aí, né? Vamos se reunir, vamos fazer uma junta para depois passar para a família. Então, isso foi muito importante para nós, né? E desde lá, que eu acho que faz um bom tempo já do primeiro curso, né, Lari? A gente só vem crescendo, né? A gente só vem, assim, vendo o nosso trabalho cada vez dar mais bons frutos, sabe? Pessoas de vários outros lugares vindo para cá, né? Tendo a nossa equipe como uma referência para esses casos complexos, né? A gente também vê, assim, o respeito dos outros profissionais, né? Que no começo, a Daisy até colocou isso, né? Tinha muito isso, né? Ó, as loucas do freio, olha a máfia do freio. E a gente pensava muito, cara, nós não estamos fazendo nada que a gente inventou da nossa cabeça, né? A gente tem respaldo. Algumas coisas realmente não temos evidência, mas vamos chegar lá. Mas existem estudos. E uma coisa muito importante, a gente vê nitidamente quando tem ali um diagnóstico, né, acertado, uma boa condução da amamentação, né, um bebê que teve acesso àqueles profissionais que precisava, é um divisor de águas na vida daquela família. E é qualidade, né? Hoje eu falo muito, a minha forma de trabalhar é uma amamentação que visa qualidade. Né? Assim, se pra ti tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é para ser sem dor, é para ser conexão, é para ser prazeroso. O bebê tem que mamar relaxado, isso é uma relação, né? É por essa amamentação que eu aqui, né, luto. E a nossa equipe luta também para além da amamentação, né, Lari? Que, como tu trouxe, a gente precisa, né, hoje é inerente quem trabalha com bebês, né, saber o básico a respeito de alterações e freios orais, porque é para a vida, né? É para respiração, para amamentação, é para comer, é para falar, é para o corpo, né? Como um todo, é para postura, é muitas repercussões e cada vez a gente descobre mais, né? Então, é um propósito muito grandioso, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso, né? As coisas que você trouxe, né? Eu acredito que muitas pessoas aqui já ouviram também dizer, né? E a gente ainda ouve e vai ouvir sobre isso, né? De que as loucas do freio, tudo é freio. Não, nem tudo é freio. Graças a Deus, nem tudo é freio. Mas nós, consultoras, atendemos, na maioria das vezes, é uma realidade nossa, problemas de amamentação. Então, obviamente, que a tendência aí da nossa clientela, né, vamos dizer assim, é um pouquinho mais viciada do que talvez uma pediatra que atende todas as crianças, né? Então, nós vamos olhar, né, para aquela dupla que está nos chamando, solicitando, porque está passando por alguma dificuldade. E quisera nós também, que só fosse manejo, né? Eu compartilho com você da angústia de quanto, obviamente, mais a gente sabe, mais a gente estuda, menos a gente só faz ali o beabá. O arroz e feijão é muito importante? Muito. Não se faz consultoria sem você saber muito bem a técnica e o ajuste que é necessário e sem dar a devida importância a isso. Mas não é só com isso, né? Então, como que isso vai nos diferenciando e trazendo cada vez mais casos complexos pra gente, e a gente vai ficando conhecida de fato por aquela que, olha, não tá dando, ninguém tá dando conta, você continua aí com problema, procura essa pessoa, né? E pra gente isso tem um lado
bom de ser uma referência, mas tem um lado muito ruim. Porque também chega pessoas, já famílias muito destruídas, casos, assim, que já estão muito, muito com a coisa bem desandada, né? E já tem um monte de interferência ali, de tudo, né? De bicos, de tudo que a gente possa imaginar, de bico de silicone, de mamadeira de chupeta, porque a mãe tá exausta, desesperada, não tem o que fazer. Muitas vezes é uma criança que demanda muito, às vezes que chora muito. E aí fica toda aquela família desestruturada, né? E quando eu tenho atendido, às vezes, esses dias eu atendi um bebê de quase 3 meses, 2 meses e pouco. E era um bebê que ganhava muito peso, muito, uma bola, uma criança linda, maravilhosa, loura de olho azul. Né, gente, loura de olho azul é um negócio pra mim. Aí, só que a mãe, quando me procurou, pensa assim, num caso que você olha e fala, meu Deus do céu. E tinha uma alteração de freio que ninguém viu. Um Torre Eiffel. E, assim, bebê completamente, mas vocês não têm noção da rigidez daquele corpo. O bebê completamente rígido. E a mãe me trouxe, né, ali que ela já tinha percebido essa rigidez, que ela estava tentando buscar já um profissional para ver isso. E um bebê que começou a recusar a mama, porque também ela teve uma orientação de que como o bebê demandava muito, fazia intervalos muito curtos de mamada, e aí a gente vê aí qual é a custa desse ganho de peso, ela foi orientada pela própria pediatra. Gente, não tenho, eu amo os pediatras, amo trabalhar e amo essa parceria, super importante, mas tem ainda muitos profissionais que né, não mergulham nesse universo ou não encaminham para uma consultoria. Se eu tô tendo alguma queixa da mãe, em vez de eu falar assim, olha, tá muito cansativo para você, dá uma mamadeira que não vai ter nenhum problema à noite, eu preciso ter a parceria com a consultoria de amamentação, né? Porque é um profissional muito importante. E aí não teve essa conduta e falou, dá mamadeira para você descansar um pouco. E a mãe deu a mamadeira, e aí com freio alterado, e aí com todo esse cenário, o que aconteceu? A criança começou a recusar a mama. E eu fui lá, assim, fiz isca, fiz translactação, fiz tudo que a gente podia. Ela até mamou um pouco mais, assim, uma resistência absurda. E aí a mãe, infelizmente, me mandou mensagem de semana dizendo que agora está ordenhando e dando na mamadeira. E aí é aquela situação que eu imagino que quem é consultor aqui deve se sentir também nesse lugar, né? De que as pessoas, de que às vezes a gente também vê, avalia, mas não tem voz, né? Não tem, a pessoa não entende, ou não, isso é moda, e aí a gente fica naquele lugar. E claro, para que a gente se posicione e mantenha aquilo que a gente está vendo, a gente precisa ter segurança, saber do que a gente está dizendo, né? E mostrar para a família, sem entrar em conflito, ser antiético, não falar do outro profissional, mas mostrar para a família o que você está vendo. Certo? Como a Camila falou. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Nananana, que aí a família mesmo ela vai montando aquele quebra-cabeçazinho, né? Falando assim, gente, faz sentido. Eu tenho passado por isso, faz todo sentido. Então, para que a gente tenha isso, se a gente não estudar, não se aprofundar, não diferenciar o nosso olhar, a gente também recua. E aí a gente não passa segurança nem para o profissional que a gente está trocando, independente do olhar dele ou não. A gente comunica o que eu estou vendo, se posiciona, respeitando, claro, né? Como diz a Irma, que eu já vi que ela está por aqui, que eu amo a frase dela, a curva de aprendizado de cada um, mas sem deixar de se posicionar enquanto profissional. Mas isso, claro, a gente precisa ter segurança no que a gente está falando, né? Então, o nosso curso, né, o DFO, ele surgiu muito porque nós também atuávamos muito sozinha, solta, né? Eu, enquanto consultora, a Irma como odontopediatra, a Camila Brunner ali fazendo o trabalho dela brilhante de fisioterapeuta osteopata, a Aline como fono, mas quando a gente começou a trocar, a pensar junto, a discutir aquele caso, todo mundo olhar, cada uma com o seu olhar, e eu também entendendo o trabalho do que a outra faz,
isso foi mudando os nossos resultados, foi mudando a nossa segurança, foi mudando o olhar da família pra gente e dos profissionais, obviamente, né? Então, é muito. É algo que a gente vai construindo, a gente fala muito sobre isso, a gente não tem uma postura de atacar ninguém e bater em ninguém, e não. Os olhares, né, diferentes, os pensamentos diferentes, eles vêm para agregar e para que a gente possa somar e estudar e buscar. E às vezes, sim, mudar também de opinião, por que não? Né? Porque ninguém é dono da verdade. Então, isso é algo que é uma construção, né? É um assunto, como a Cami falou, treta, porque a gente ainda não tem consenso, ainda há vários protocolos diferentes, não tem um padrão ouro melhor do mundo. Então, uma caminhada que, graças a Deus, a gente tem tido muitos resultados positivos, né? É claro que tem desafios, tem aqueles casos mais desafiadores, sempre vai ter, que dá a gente, meu Deus do céu, né? Como a gente, graças a Deus, tem respostas muito boas e até às vezes mais rápida, mas tem casos que nem sempre vai ser assim, né? Mágica. E aí a gente olha e fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse caso? A gente troca e fala: meu Deus, não, vamos aumentar ali as sessões de fono, ou vamos de novo para a consultoria, para que a gente possa melhorar aquele quadro e trazer também segurança para a mãe, que muitas vezes acha que vai ser automático, né? E mágica. Então, essa parceria é muito incrível. Eu queria saber de você se você já teve algum caso aí que deu uma dor de cabeça maior, como que vocês conduziram, como que foi essa conduta, esse olhar, enfim, dessa equipe, da sua conduta como consultora. Acho que eu liguei o microfone. Não tô vendo o que tá aparecendo. Liguei? Tá. A gente não combinou nada da live, né, gente? E daí a Larissa me falou assim, se tu lembrar de algum caso... Gente, eu sou muito ruim, assim, para lembrar detalhes, porque são tantas famílias, né? E a gente acaba misturando as histórias, mas eu disse, tá, eu vou pensar. E de fato, como eu tô... Agora a Deise tá aqui, qualquer coisa, a Deise que é a odontopediatra, que atuou junto com a eu já Camila, a pedi gente pra tá aqui ela, maravilhosa. entendeu? Eu falei, tu me dá uma cola aí. O caso mais treta que a gente já atendeu nesses últimos 3 anos. Senão, não ia lembrar. Mas, enfim. Lari, como tu bem trouxe, nós consultoras temos uma amostra viciada, né? Isso não quer dizer que todos os bebês, todas as duplas que chegam até nós vão ter alteração de freio, né? Mas ninguém vai passar com a gente para dizer assim, nossa, olha, eu vim aqui te mostrar como tá mamando bonito essa criança, né? Como eu tô realizada, né, com a minha amamentação. Vai vir com a queixa, né? E assim, a complexidade, como eu te falei, é cada vez maior, né? Eu acho que um caso que nos marcou muito aqui, já faz 1 ano, foi um dos primeiros casos de bebês maiores que a gente atendeu, sabe? Maior de 6 meses, assim. E acabou vindo para mim, sabe? Como porta de entrada. E eu faço sempre uma entrevista antes de agendar a consulta para entender o que está acontecendo, o que a mãe espera do atendimento, porque tem muitas famílias que ainda não entendem qual é o nosso papel, né? E vem com uma expectativa irreal. Então, para alinhar isso. E eu falei muito para ela: olha, eu acho que a gente está diante aqui de alguma disfunção no movimento e tal, né? Eu sugeriria passar com a fono, mas ela insistiu muito, muito, muito. Não, que ela queria passar comigo, que ela me seguia, que ela acreditava em mim e não sei o quê. Eu falei, olha, minha limitação, né? Eu posso chegar até aqui, eu posso ter limitações. Tá tudo bem para ti? Não, tá tudo bem. Beleza. E aí, esse caso nos marcou porque foi um caso em que o bebê era grande já, sabe? Tinha uma mamada adaptada há muito tempo, tinha bico artificial, um bebê que tinha, assim, uma contratura, o corpo é como tu falou daquele bebê teu, né? Era um pau o bebê, sabe? Ele não tinha descanso, sabe? Nem para mamar, nem para nada. Era um bebê que estava o tempo todo rígido, parece que em alerta, sabe? E aí, quando, né, eu fui ver, ele tinha um teste da linguinha normal e ele tinha uma alteração, assim, que classificava um duvidoso, um frênulo bem limite, mas uma alteração anatômica pequena com uma repercussão gigantesca. A mamada dele era horrível, era péssima, assim, ele mamava com um esforço descomunal.
E a mãe tinha vasoespasmo no mamilo, tinha uma série já de questões, tinha passado por mastites trocentas recorrentes, então muito conturbado todo o processo e ela chegou ali aos trancos e barrancos, né? E aí, a foto clássica dele, se em algum momento vocês quiserem, a mãe até já autorizou a gente mostrar, desse bebê antes, né, da intervenção, da reabilitação, com o queixo, meu Deus, ele era muito retrognata. E assim, né? E ele mamava com a cabeça inteira. Sem O bebê sem pescoço, ele tinha pescoço, um né? queixo mega para trás, que se ele tivesse fazendo os movimentos adequados, minimamente já teria melhorado um pouco, mas ele tinha uma retrognatia pior que de um recém-nascido, né? Todo tenso, tinha assimetria craniana e mamava assim, muito, né, com muita dificuldade. E a mãe com todas as questões, e emocionalmente nem se fala, né? E esse bebê foi um bebê que gerou bastante discussão para nós, porque era um bebê muito grande, né? E aí a gente, né, optou por primeiro passar com a osteopata, liberar um pouco essas tensões, porque o odontopediatra não conseguiria nem abrir direito aquela boquinha para fazer um bom procedimento, para ter um campo ali, né, cirúrgico adequado. E aí fizemos isso, passou ainda com a fono antes, né? A mamada a gente conseguiu organizar bastante no sentido da mãe diminuir a dor durante a mamada, só com o manejo, né? Ela assim, para tentar fazer com que o bebê mamasse, ela fazia vários malabarismos ali na mamada. E isso gerava toda uma tensão dela, o corpo todo, né? Doía, porque o bebê nitidamente tinha uma pressão, né, exacerbada ali dentro da boquinha, em locais que não eram adequados. E o vasoespasmo ficou, né? O vasoespasmo já estava há muito tempo, esse não teve o que fazer. E a gente foi muito, né? Quando a gente expôs para ela a situação, todas, né? Nós lá. Ela é médica, né? Agora está entrando, eu acho, para pediatria, inclusive, né? Depois dessa vivência que foi tão significativa para ela, vivência de parto primeiro e depois da amamentação, e vai ser uma baita profissional. E ela né, expomos para ela e bem realista, né, Lari, do que a gente poderia, né, avançar, o que talvez a gente iria mais tempo, que dependeria de coisas da qual a gente não tem controle também, né, num bebê grande. E aí, quando foi feita a intervenção, e assim, nem 15 dias de reabilitação com a fono, ela não teve mais vasoespasmo. E o bebê, assim, ele passou, ela me disse, meu Deus, parece que eu tenho outra criança em casa, né? Porque ele parece que ele dorme relaxado agora, sabe? Ainda foi um bom tempo, né? Ela, assim, pra chegar naquela amamentação que ela dizia assim pra mim, eu queria amamentar que nem as índias. Eu queria só tirar a teta pra fora e colocar ele. Pra mim tem que ser toda uma parafernália. E eu dizia pra ela, nós vamos ir desmamando um pouquinho por vez. Primeiro a gente vai desmamar disso aqui, daí tu vai vendo, né? Agora tenta desmamar daquele outro. E a gente vai indo, a gente vai conduzindo. E agora o bebê dela tá, criança já, né? Deve estar com quase 2 anos. E tá mamando no TT. E é irreconhecível a criança, sabe? O rosto dele é totalmente diferente, né? E foi um caso que nos marcou muito porque ela virou também, como ela mudou o olhar dela, né? Assim, meu Deus, o trabalho que vocês fazem é muito importante. O meu filho é outro, né? É saúde, é qualidade, né? De vida para eles. Então, acho que esse foi um caso que nos marcou bastante, assim. E vários outros, né, Lari? Podia ficar aqui até amanhã te contando caos. Não é, gente? Tem muitos. E eu penso que muitos profissionais, né, como esse que você trouxe, às vezes já eram até pediatras, ou eram odontopediatras, ou eram fono, ou eram consultora, e que acaba querendo aprender mais sobre os freios. A gente fala que viram embaixadoras porque sentiram na pele, né, o quanto uma alteração pode impactar na vida, né? Não é para todos, não é receita de bolo. Todos os bebês vão ficar completamente tensos. Não.
né? Mas a gente tem observado na nossa prática e a gente tem visto o quanto faz diferença, né? Naqueles que têm. Então, isso é tão importante, né, da gente ter esse olhar enquanto consultora também, entender que a importância que a gente tem, tanto antes, né, mas também no pós, né, quando é uma alteração de freio, eu vou encaminhar para outros profissionais, e aí saber quando, que é algo que a gente traz muito, né, no nosso curso, esse olhar do trabalho em equipe, de quem vai agregar, e a gente só sabe isso se eu conhecer o que o outro faz, né? Porque muitas vezes eu sou consultora e não faço a menor ideia do que o outro pode me ajudar no meu trabalho. Então, isso é muito importante. Que é o que vocês construíram aí juntas, né? Ah, não, olha, o osteopata precisa entrar primeiro, precisa liberar um pouco a atenção, para depois a odontopediatra fazer a intervenção cirúrgica, para depois a gente ir melhorando a experiência da amamentação. Então, a consultoria ali junto. Então, um trabalho, né, de toda uma equipe junta, pensando num objetivo comum, né? Num melhor prognóstico para aquela amamentação, para aquela dupla, para aquele bebê. Lari, acho que isso é importante Então, lembrar que a gente, né, assim como vocês, a Daisy fala, a gente briga muito, mas não é brigar, né? A gente discute muito, com muito respeito, assim, mas cada uma trazendo seu ponto de vista, sabe? E isso é muito rico, né? Porque no momento que a Fono fala, não, vamos esperar, deixa eu fazer mais 3 sessões, eu falo assim, nós vamos acabar com a produção de leite da mãe, não dá. Vamos pensar num plano B aí. E essa troca é muito rica, né? Porque a gente não pode olhar individualizado, a gente não pode olhar só para o nosso pedacinho, né? A gente está falando ali, a gente está falando de um ser como um todo, que é físico, que é emocional, que é social, que está vivendo uma experiência que é uma das mais profundas, né, da vida humana, né? E mais únicas. Então, assim, a gente precisa, né, ter o comprometimento para trabalhar nessa área, olhando sempre para isso. É uma vida, né? É uma vida, a qualidade dessa vida para o resto da vida dela e essa experiência que não volta mais, sabe? Então, nós que somos, né, picadas pelo mosquito da amamentação, que a gente diz, né, Lari? A gente luta muito, né, para que essas famílias, elas consigam, né, atingir os objetivos dela com a amamentação e vivam uma experiência, né, legal, positiva, desafiadora, sim, que para a maioria no começo, ou no meio ou no fim, vai ser um pouco desafiadora, né, mas que o saldo seja positivo, né? Então, é um trabalho muito, assim, da gente agarrar pra gente mesmo, né? E teve alguém que colocou ali nos comentários, Lari, que o pediatra falou uma coisa, a fono falou outra. E assim, gente, uma sugestão, né, que se tem, né, profissionais que estão vendo aqui, busquem com a maior humildade do mundo, respeito, formar parceria, sabe? Não é fácil para ninguém você formar um grupo coeso, um grupo que, né, tem abertura para falar de diferentes percepções e tudo mais. Mas é necessário, porque senão quem sai perdendo é ali o nosso cliente final, é a dupla, né? Então, assim, eu faço até hoje, né? Mando lá a minha carta para o pediatra com as minhas percepções a partir da avaliação e assim, às vezes não recebo resposta, né? Acontece. Outras vezes o pediatra não concorda. E aí, o que eu faço? Eu questiono ele. Ok, então o que o senhor me traz aí como possibilidade para explicar essa dor, para explicar esse desajuste, né? Porque o meu olhar me remete a isso. Qual que é o teu, né? E aí a gente parte daí com respeito, né? Com todo. Para entender, porque muitas vezes eles são resistentes, porque também não tem profundidade, também não tem segurança, né? E aí você vai estar, muitas vezes, deixando, né, de estar encaminhando, fazendo um bom encaminhamento ou conduzindo bem essa dupla, né? Porque, como falaram ali nos comentários que eu estava lendo, o médico tem um peso muito grande, né? O que o pediatra fala. Sim, a gente sabe culturalmente, né? Mas se a gente não começar com o nosso trabalho de formiguinha,
mostrando o quanto a gente estuda, né? O quanto a gente está se atualizando, né? E assim, não temos, não existe um conflito maior. O nosso conflito, o nosso desejo é ajudar essa família, seja com cirurgia, seja com fono, seja com ósteo, seja só com consultora, ou seja com nem com consultora, né? Porque tem muitas que nem chegam na gente, graças a Deus, né, Lari? Mas é auxiliar, né? Porque a gente sabe o quão complexo é a amamentação, né? Multifatorial. A gente sabe que existe, né, o ego profissional, a batalha aí, né, que a gente vê que acontece, mas que a gente não vai chegar, né, a lugar nenhum assim. Então, não é sobre quem é o melhor, quem sabe mais, eu sei, você não sabe, eu posso, você não pode. E sim da gente entender o papel de cada um, que junto a gente traz um resultado melhor e que ou quem perde ou quem ganha é de fato a mãe, o bebê, enfim. E então é muito tão importante, né? E a gente tem ganhado espaço com respeito, né? Se posicionando educadamente, eticamente, né? Respeitosamente, que é o principal. Entendendo que é isso, né? Que quando a mãe que obviamente vai decidir, porque a decisão é dela, então você vai falar uma coisa, o pediatra vai falar outra, e se ela quiser, né, seguir o que o pediatra falou, tá tudo bem também, né? A gente fica ali angustiada, a gente já sofreu muito, né? Eu acho, querendo, né? Mas eu sempre falo que a gente não pode querer mais, né? Nós profissionais não podemos querer mais do que a mãe quando a batalha é muito grande para ela e que aí tem essa divergência que é muito ruim entre profissionais e que às vezes ela cede e fala assim, então, já deu para mim. E aí acaba, né, algumas vezes chegando num desmame precoce e a gente respira e fala assim, eu fiz, né, uma autoavaliação profissional, eu fiz o que estava dentro do meu alcance, fiz. Então, né, é por aí, né? Então a gente vai sempre dar o nosso melhor. Mas para eu dar o meu melhor, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar, eu preciso de segurança. Então, eu sempre vou falar sobre isso, porque um dia eu, a Camila, já estivemos também no lugar de falar assim, não sei mais o que eu faço, eu não sei o que eu preciso fazer aqui. Eu acho que tem alguma coisa, mas eu não sei muito bem o que tem. E eu não sei nem falar sobre o que tem. Então, né? E aí a gente, de fato, não ganha espaço. Então, entender sobre isso é muito importante, né? Olhar, estudar, se aprofundar, saber debater e saber discordar também com respeito, tá tudo bem, né? Então, a gente é isso, né? A gente está construindo algo e que eu espero que mais profissionais possam se aprofundar, querer, debater, ou falar assim, não, olha, não tem nem tempo para olhar para isso, mas fulana, eu sei que está estudando sobre isso, então procura ela, né? O nosso papel, né, enquanto consultora, é de fato todo o manejo de uma amamentação, garantir ali, né, o alimento do bebê, seja via direta ao seio ou não, né, e apresentar estratégias para a mãe, manter a produção dessa mãe, né, que isso é muito importante. Quando a gente fala de uma alteração de um freio oral, onde a gente pensa que um fator ali principal de alteração, né, de comprometimento vai ser a drenagem dessa mama, eu tenho que pensar que essa produção pode ser comprometida. E a consultora de amamentação, ela é fundamental nessa proteção da produção, em traçar estratégias, em orientar a mãe, né, e falar assim, olha, não vamos, fulano pediu para esperar, eu quero esperar, não sei quem mandou esperar, não sei o que lá, legal, mas para a produção eu não posso esperar. Então, de entender que nós temos esse papel de falar também para o outro profissional, porque isso é nosso, porque às vezes ele não sabe sobre isso, né? Então eu preciso dizer que tá bom, então a gente vai esperar fazendo algumas outras condutas, porque tem coisa que passa e a gente perde o tempo ali, né? A oportunidade dessa produção se estabelecer, a gente perde a oportunidade, né, dessa mãe conseguir amamentar direto ao seio, a gente vai perdendo a oportunidade que a amamentação não vai até 10 anos, né? Então é um período onde a gente tem uma importância e que é tão
bom quando todos os profissionais reconhecem, né, que ninguém, né, uma andorinha só não faz verão, né? Adoro isso. Então, o trabalho e saber assim, olha, às vezes eu sou um pediatra também que sei muito amamentação, mas eu tenho minha limitação ali de agenda, de horário, porque eu não atendo só aquele público ou aquela parcela, né? Então, eu preciso contar com uma parceria, né, para me ajudar aqui no olhar. E isso a gente só vê resultado bom. Não é sobre, não, eu tenho que saber tudo e concentrar todo o saber, porque é pesado também para o pediatra, né? Saber tudo, que todo mundo quer que ele saiba tudo. Mas como a gente ouve isso das mães, mas como que o pediatra não viu? E eu sou a primeira a falar assim: olha, o pediatra ele tem um monte de coisa para ver. Ele tem um monte de coisa para estudar. Ele não estuda só isso, né? Às vezes eu estou estudando só isso. Então é um recorte. E aí, para mim, ficar um pouco mais fácil, né, de ter esse olhar. E que para ele não. Então não é pegar e marretar aqui o pediatra, não. Então a gente vai ter esse, né, esse acolhimento, né, e trazer também sobre esse momento de cada um. E sem essa batalha, né? Então, que a gente sabe que existe, mas que a gente luta muito juntas para desconstruir, para entender sobre essa importância da equipe cada vez mais, para que a gente possa trazer ali uma melhor experiência para as duplas de amamentação, trazer um diagnóstico, né, no momento oportuno, no momento adequado, onde a gente possa melhorar a qualidade de vida desse bebê, dessa mãe, dessa família, porque todo mundo sofre junto quando a gente tem ali uma alteração que ninguém tá vendo, que ninguém tá investigando e a mãe fica pipocando para vários lugares, perdida naquele meio, né? Então, muitas vezes é a consultora que chega, como a gente já falou, né? Que a Camila falou, imagina, 6 meses, a consultora de amamentação que chegou nesse caso aí para falar assim, olha, tem alguma coisa aqui, né, que há 6 meses vem acontecendo, chegando nesse cenário de hoje, né? Então, é maravilhoso. Eu tô vendo comentário, mas não tô Lari, eu conseguindo dar lembrei de conta uma aqui de coisa acompanhar. legal também da gente comentar, é que hoje as mães também, elas estão muito buscando, né, informação. Então, assim, quando começa a ter alguma questão ali na amamentação, né, elas vão para a internet e começam a ler, começam a trocar com outras mães, né, e isso faz com que elas cheguem também na informação que a língua tem um papel, né, é a atriz principal da ordenha, da extração, né, e essas informações com relação ao impacto quando a gente tem uma, né, limitação ali no movimento da língua. E aí se faz cada vez mais importante nós, enquanto profissionais, sabermos de fato, né, termos o conhecimento, porque essa mãe vai chegar na gente esperando que a gente avalie, né? A gente sabe muito bem que não faz parte, né, do nosso escopo fazer diagnóstico, fazer tratamento, né? Mas ela vai chegar na gente por quê? Porque ela quer avaliar aquela amamentação, né? Eu digo para as famílias que o nome deveria ser investigadora de amamentação, né? Porque o que a gente faz é literalmente uma investigação, né? De tudo. E aí, se a gente não tem, assim, conhecimento suficiente para, né, olhar ali o que não tá legal, né, nas três grandes frentes, que é a mãe, o bebê e a mamada, a gente não vai conseguir trazer para ela os olhares que a gente precisa para que ela tome as decisões também informadas, bem informadas, né? E a gente vê elas chegando cada vez com mais informação, né? Assim, não raramente chega uma mãe para mim, né, ou para Daisy, né, ou para Lizzie, aqui a nossa fono, com um teste, por exemplo, de triagem normal, uma amamentação que está indo ladeira abaixo, né? E a mãe questionando, e a mãe dizendo, eu já ouvi falar sobre isso, mas eu já passei com tal consultora, eu já passei. Então, assim, hoje é básico a gente saber sobre freios orais. Não tem como, sabe? Não tem como. Porque tá aí, você tem que saber, né, o olhar profissional para aquilo, porque o olhar leigo as mães já estão tendo, né? Muito. Já estão chegando muito informadas, né?
Exatamente, né? As mães, elas já estão fazendo diagnóstico. Então, por isso que eu falo que é tão importante os profissionais saberem disso, né? Porque senão a mãe, ela vai investigando, ela vai montando quebra-cabeça, né? Porque a gente sabe que as redes estão aí pro bem e pro mal também, né? A gente sabe que não é a mãe que tem que fazer diagnóstico, nós não nos posicionamos enquanto consultora para fazer diagnóstico, né? Então a gente vai encaminhar, vai trabalhar junto. Teve um comentário aqui que eu queria até fazer. A Renata até mandou aqui de novo. Ela falou que. Ai, deixa eu ver se eu consigo achar de novo. Que a Renata é pediatra, daí ela disse sobre que tem tido problemas com parcerias não éticas entre profissionais, parcerias remuneradas para frenotomia em bebês sem clínica. O que dizer sobre isso, né? A gente respira um momento e é lamentável, né? A gente sabe que existem profissionais e profissionais em qualquer área, né? Seja ela qual for. Venda casada, isso não existe, né? Lá na Camila, não existe aqui. Quando a gente se intitula equipe, não é equipe. Eu não trabalho no consultório da Irma, a gente não atende só bebê uma da outra. Não existe isso, né? Quando a gente tem o propósito, a gente sabe o porquê a gente faz, para quem a gente faz, qual é o propósito do que a gente faz, sem pensar em dinheiro. Né? Claro, todo mundo precisa de dinheiro, né? Boletos não se pagam com amor, a gente sabe disso, né? Nós somos profissionais, queremos estudar, trabalhar para ter, obviamente, o retorno financeiro. Mas o profissional que é movido por retorno financeiro, né? O que a gente vai dizer sobre ele? Quando a gente criou esse perfil e a gente falou assim, a gente precisa falar para profissionais. Por isso, sabe? Porque o que nos move são relatos de transformação. São relatos que arrepiam a gente, que nos emocionam, né? Como a Deise falou que estava emocionada com o caso que a Camila estava contando, que a Camila se emociona, de ver o quanto o nosso trabalho com responsabilidade, com competência técnica, com estudo, né? Com entendendo a função de uma equipe, não para que essa mãe pague cada um da equipe, mas entendendo que essa equipe ela faz diferença na vida, na qualidade de vida. Aí, né, a gente sabe que existem várias pessoas que não gostam do que fazem, estão ali só para ganhar o dinheiro e bater ponto, né? Então, assim, a gente se move por propósito. E é o que a gente faz, né, todos os dias, é se mover por propósito e por transformação. É o que precisa. A gente precisa ter a emoção, o brilho no olhar, o arrepio. Eu acho que se a gente perde, nada faz mais sentido. Né? Se a gente não olha para os casos que a gente conduz, e foi o que trouxe a gente a falar com profissionais, nós dos freios orais, que a gente fala da equipe, mas a equipe, gente, ela não precisa estar num quadrado junto trabalhando. A equipe é na troca. É no olhar e pensar junto, no construir junto. Esse é o pensamento da equipe. Então, eu posso construir junto com outro odontopediatra, que não a Irma, só porque a gente faz um trabalho aqui juntas. Eu posso construir com outra pediatra, né? Então, assim, é essa troca, né? Que a gente precisa entender que eu não tô ali, né? A gente vê isso um monte, né? Sobre pessoas que fazem em pé, no colo da mãe, uma frenotomia e não orienta nada, não entende o do todo desse bebê e a mãe vai embora achando que resolveu. E, na verdade, não. Talvez crie um problema ainda maior. Então, por isso que a gente ama falar com profissionais, para que eles se atualizem, entendam do que está se propondo a fazer, né? Eu sou odontopediatra, então beleza, eu posso fazer esse procedimento. Mas não é só o procedimento. Né? Não é só o procedimento. Então, você entende sobre o corpo, sobre o todo, você tem esse olhar, você sabe quem pode te auxiliar, quem pode trazer um resultado melhor. Então, é sobre propósito mesmo. Eu concordo com você, né, Renata, sobre essa realidade triste que existe, e existe em qualquer profissão, em qualquer procedimento. Eu já vi, né, dentro aqui da realidade da família, um ortopedista falar que tinha que operar um joelho e operar um que não tinha nada, assim, ou seja, era só para operar alguma coisa. Porque eu não tinha que operar, porque ele nem operou o joelho correto.
Ele operou de joelho bom. Então, assim, esse tipo de profissional vai existir em qualquer esquina. E é esse o trabalho que a gente juntas aqui, todo mundo. Nós, da comunidade da FO, dos nossos alunos, de quem está aqui nos freios junto com a gente, né? Querendo aprender mais, tendo sede por isso, porque é isso, a gente precisa ter responsabilidade para fazer o que a gente faz. E é isso, né? Profissional ruim ou profissional que só pensa no dinheiro vai ter em cada esquina, né? Então, o que precisa nos mover é a transformação que a gente vai trazer para a vida das famílias que a gente atende. Então, esse precisa ser o que nos impulsiona, o que nos move, e é o que a gente tenta passar aqui para todo mundo que está com a gente, dentro dos nossos cursos, quem vem nos nossos cursos. Quem vai estar no workshop vai ouvir de novo sobre isso. Que o workshop, né, não sei se está todo mundo já inscrito, que acontece sábado, 9 horas, que a gente vai trazer aí um pouco desse olhar desde a avaliação até o tratamento, vamos trazer casos que a gente conduziu, vai ser incrível, a gente vai ter prática, então vai ser muito maravilhoso. Eu espero vocês lá para a gente ter essa troca, para a gente construindo esse saber, esse olhar juntos, para que a gente possa se apoiar e para que mais profissionais se movam por propósito, porque eles são importantes e essenciais na vida dessas famílias e não somente porque eu tenho que pagar boletos. Tá bom? Não é, a Cami? Fala aí um pouquinho sobre isso para a gente já ir sintetizando aqui. Né, Lari? A remuneração é uma consequência, né? A gente tem que fazer por um propósito maior, né? E, assim, o curso de vocês foi um grande divisor de águas para nós, assim, a gente é muito grata. Eu me via pequena, né? E algumas vezes eu não entendia por que a coisa não fluía, né? O meu filho, há 6 anos atrás, né, teve um início de vida, uma amamentação muito conturbada, né? Eu, né, vim daquela formação de que a amamentação é só a pega correta, né? E também estava na posição de mãe, né? Não estava na posição de profissional, mas busquei diversos profissionais para me auxiliar. E eu fiquei somente com a carga de que tudo que estava acontecendo era por causa do meu emocional, né? E aí, sabe, né, Lari, já contei essa história várias vezes, mas o diagnóstico do freio Torre Eiffel do meu filho, extremamente encurtado, assim como o meu, né, foi feito por vídeo, por uma fono. Dos vídeos das mamadas dele, de pequenininho, que ele só fazia movimento vertical, com muita compensação. E aí, obviamente, minha produção ficou mega impactada. Ele tinha 2 meses, eu, né, amamentava exclusivo, mas ele era um desnutrido, basicamente. Não era desnutrido nada, tá? Mas ele era muito magricelo. E o que diziam para explicar aquilo, que era o meu emocional, que eu não produzia leite suficiente e eu não me conformava, né? Tanto que a gente viajamos 12 horas de carro para ir numa profissional diferenciada, assim, do Brasil. E não foi detectado, né? Então, hoje eu sei que, né, poderia ter sido diferente, não se sabe o quanto, mas sim, possivelmente, houve um impacto importante, né, dessa língua na minha vivência da amamentação. E isso foi uma coisa que me marcou muito, que eu tomei para mim e disse assim, eu nunca mais vou deixar uma mãe passar pelo que eu passei, né? Porque se eu soubesse que era isso, mesmo que fosse depois, que eu já estava em aleitamento misto e tudo mais, pelo menos dá um conforto, né? Que tu sabe, tá, então é isso aqui, né? Por quê? Porque a gente fica sozinha, vendo que aquilo não tá certo. Eu amamentava de hora em hora, mamadas de 2 horas, às vezes, com intervalo de 1. E não tinha leite, mas como se a mama é fábrica, né? Se quanto mais estimula, mais vem. O que acontece comigo? Tomava 1 milhão de coisas, bombeava, né? Então, cara, eu já tive no outro lado também, né? Então, assim, a gente precisa muito, muito, muito estudar, saber, ter firmeza daquilo que a gente tá falando, né? Porque a gente sabe que quando um desmame acontece, é um buraco que fica no coração de uma mãe, né? Que queria muito viver aquilo, queria amamentar. Principalmente quando a gente busca profissionais e aquele profissional
não nos auxilia, né? Não consegue ali nos dizer o que pode ser que está acontecendo aqui, te encaminha para quem possa, ou diga assim, algumas vezes eu digo, olha, eu vou estudar um pouco mais e eu vou te ver de novo, né? Mas que seja isso, né? Então, queria deixar só esse olhar assim também, né, Lari, do outro lado, porque amamentar é algo muito significativo, né, para uma mãe. Tu sabe também os teus pitocos, né, que mamaram. Nossa, é tão importante, né? Tão importante a gente ter esse olhar e lutar e proteger a amamentação, né? Não só as consultoras, mas todo profissional que atende uma dupla, mãe e bebê, precisa ser aí promotor e protetor do aleitamento, né? E essa luta é de todos nós, né? Da gente que valoriza tanto esse período que passa e que se a gente perder a oportunidade, ela foi embora. E que a gente está aqui para que juntos a gente possa mudar muitas histórias, né? De muitas duplas, de muitas famílias, que é o que tem que nos mover, né? Como eu falei. Então, eu quero agradecer imensamente a minha amiga maravilhosa, essa profissional, assim, gente incrível, que tem feito tanta diferença lá no sul, com esse sotaque maravilhoso, entendeu? O quanto ela tem feito a diferença em tantas famílias. E que honra ter ela como aluna, né, do nosso curso. Eu tô vendo que a Irma tá aqui comigo. Desse curso que posso dizer para vocês que não é fácil, não, né? A gente continuar, né? Mas que é isso, né? A gente continua porque a gente sabe qual é o nosso propósito. E a gente sabe por que a gente faz, e a gente sabe os resultados que a gente tem. Então, por isso que falar para profissionais é muito maravilhoso, porque eu não dou conta de atender todas as crianças do universo. Mas somando, dando a mão para Camila, que está lá no sul, para outra amiga que está em BH, para outra consultora, para outra odontopediatra que está lá em todos os cantos do Brasil e do mundo, a gente consegue transformar muito mais vidas. E é por isso que a gente está aqui, né? E é por isso que a gente vai estar no workshop juntas, tá? Sábado, se você não fez sua inscrição, por favor, corre agora lá na Bia e faz sua inscrição, porque se eu fosse você, não perdia por nada, tá? Estaremos lá eu, Irma maravilhosa, que é odontopediatra, Camila Brunner, que é fisioterapeuta osteopata, Aline Souza, que é fono. Gente, vai ser maravilhoso. Leva caderninho, papelzinho, para fazer também coisas lá, responder coisas com a gente, que vai ser incrível, vai ter parte prática. Então, vem aqui diferenciar o seu olhar com a gente, vai ser um prazer. Lá no workshop a gente vai abrir vagas para nova turma do DFO, que a gente vai ampliar aí, a gente vai para a sexta turma. Se eu estiver errada, a Irma conserta aqui, mas se eu não me engano é a sexta turma, a gente já tem mais de 600 alunas e é muito lindo ver essa transformação e, enfim, essa comunidade tão maravilhosa que só está crescendo. Sábado, 9 horas, tá? Sábado com a gente, ó. Beijo. Quem é aluna precisa fazer inscrição, quem é aluna, porque entra lá no grupo que Juliana manda enfim, as informações, o link de acesso, gente, Juliana, que é meu braço direito e esquerdo, seria nada sem ela, entendeu? Então, todos precisam se inscrever, tá? Todo mundo. Eu espero vocês. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pelo seu propósito lindo, maravilhoso, que estamos juntas no mesmo e vamos seguindo aí, caminhando, fazendo o nosso trabalho de formiguinha com amor, com respeito, enfim, tá? Beijo. Vai ficar salva a live. A live hoje vai ficar salva. O workshop, gente, é com a Juliana. Eu não sei muito bem sobre vocês. Já me inscrevi. E assim, quem participa de um, né? Vocês estão sempre trazendo coisa nova nos próximos, né? Então tem que estar sempre vendo todos, né? Amiga, muito obrigada. Foi ótimo, sempre muito ótimo. Fala do meu sotaque, eu que amo teu sotaque. Ai, gente, olha, a gente, né, tá nas pontas do Brasil, diferentes, a gente vai aprendendo sotaques, gírias, muito maravilhoso, né? Fazendo network. Gente, fala aí pra mim, quem tem sotaque? Eu ou ela? Eu falo super normal. O povo do Rio não tem sotaque. Tem sotaque? Fala que eu falo cantada, gente, ó, não tá com nada. Amor,
Um beijo, tá? Gratidão, sucesso, só Beijo, continue. gente. Boa noite. É muito, muito, muito Amém. importante. Tá bom? Beijo. Beijo, beijo, Deise, beijo todo mundo.